telegero do ano correspondente. A bola é tua, Itamar. Perfeito, professor. Obrigado. É um prazer sempre fazer esse último encontro da Telegero do ano. Hoje, professor, da mesma forma que a gente fez no ano passado, eu comentei no nosso grupo, né, a gente está fazendo uma ação conjunta aqui do Polo, da Telegero do HU e do Núcleo Interprofissional de Cuidados Paliativos, que é liderado pela doutora Carla Romagnoli, que é a atual diretora da Divisão de Clínica Médica aqui também do HU, e que tem tido um papel bastante protagonista nesses aí quase 2 anos já da criação do núcleo, né, da implantação e da criação do núcleo, com bastante atividade, tanto influenciando a assistência da HU quanto no ensino. Eu vou passar a palavra para a doutora Carla, para ela poder apresentar o professor Ricardo Tavares, que vai ser o nosso palestrante de hoje, e dar as boas-vindas não só, né, aos nossos colegas da Telegero, mas também alguns dos profissionais do HU que estão aqui na sala também acompanhando a nossa discussão. Carla, muito obrigado. Já agradecer também ao professor Ricardo Tavares pela disposição, por estar conosco aqui hoje. Eu vou passar a palavra para a Carla para ela fazer a apresentação do professor Ricardo. Obrigada, professor Itamar. Bom dia a todos. É um prazer, né, participar e poder contribuir de alguma forma. E eu vou apresentar, então, o nosso convidado de hoje. O tema, né, que foi escolhido foi Cuidados Paliativos em Ciência Cardíaca, a experiência do Núcleo Técnico e Científico em Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, o nosso palestrante é o professor Ricardo Tavares de Carvalho. O professor Ricardo ele é médico cardiologista com área de atuação em medicina paliativa, é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo Técnico e Científico de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da FIMUSP, supervisor da residência médica e coordenador técnico da residência multiprofissional em cuidados paliativos também do Hospital das Clínicas da FIMUSP. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Obrigado. Sinto-me absolutamente em casa. Feliz pelo convite do pessoal do HU, que é uma frente de atuação da qual eu acabei me aproximando muito mais pela veia da educação, porque nós estamos envolvidos juntos na iniciativa de introdução dos conteúdos de cuidado paliativo na graduação da Faculdade de Medicina da USP, e com essa interação toda que a gente vem tendo, e sendo o HU contemplado com a reunião de hoje, a Carla me fez o convite para que eu pudesse dividir um pouco com vocês dessa experiência, que é uma reunião de múltiplos serviços, de vários lugares. Eu achei que seria apropriado fazer uma coisa que conte um pouco como a gente faz, quais são as dificuldades, e o que é que se vislumbra nesse, vamos dizer assim, universo, eu poderia dizer, desse tema que é a insuficiência cardíaca, pelo qual eu sou apaixonado desde sempre, mas com esta veia agora do cuidado paliativo, que aqui me cabe conversar com vocês. Então, eu vou compartilhar a apresentação, tudo bem? A gente pode começar. Bom, em primeiro lugar, aí, mais uma vez, além de falar dessa ligação com a HU, a nossa ligação de sempre, existe uma relação muito próxima, muito íntima entre a história do Núcleo de Cuidado Paliativo e o Serviço de Geriatria, do HC, na presença do professor Wilson, que inicialmente era só eu, quer dizer, me acolheu há 12 anos atrás já, com a intenção de começar a fazer alguma coisa voltada para cuidado paliativo, e aqui hoje estamos. Bom, quando a Carla me fez o convite, eu falei, puxa, mas eu já falei desse assunto para eles. Falei, eu não vou ser repetitivo, né? E aí eu não encontrava a tal da aula, e aí eu encontrei. Foi uma
desde que o slide passe. Bom, então estamos aqui em novembro de 22, e eu fui tentar ver o que eu tinha conversado e quando eu tinha conversado com vocês, com a equipe de geriatria, notadamente, sobre o assunto, e eu descobri que foi em novembro de 21, e a gente falou de cuidado paliativo nas doenças cardiovasculares numa reunião da cardiogeriatria. Mas o assunto é cuidado paliativo na insuficiência cardíaca e nossa experiência lá no HC, o que eu vou passar a contar algumas coisas para vocês. Bom, o cuidado paliativo no HC FMUSP, ele tem origens que remontam a anteriores a mim, mas de uma forma estruturada, organizada, sistêmica, como ela existe hoje, e dando conta do atendimento de um complexo como este que vocês estão vendo, em que nós temos vários institutos, entre eles o Instituto Central, que é o maior deles, um grande prédio que chama atenção aqui, o prédio dos ambulatórios, Instituto do Coração, Instituto do Câncer, Instituto de Ortopedia, Instituto da Criança aparece aqui mais para trás. Enfim, fazer cuidado paliativo para este complexo todo era uma coisa que ainda não existia, de uma forma que tivesse uma normativa e uma forma de funcionamento única. Então, aí, a gente começou a desenvolver alguma coisa nesse sentido, tentando atender todos esses pacientes de uma forma possível, que no início eram muito poucos, e a coisa andou. Hoje, a partir de 2012, a estrutura do Núcleo Técnico-Científico de Cuidado Paliativo do Hospital das Clínicas é composta por uma pequena rede que funciona dentro do complexo e dentro da rede do Sistema Único de Saúde. Nós atendemos pacientes do SUS, em que a gente tem um reconhecimento dos pacientes a partir da interconsulta, sejam de pacientes internados, sejam de pacientes provenientes do pronto-socorro, todo o complexo, com exceção do Instituto do Câncer, que tem uma equipe própria, e também o Instituto da Criança, porque nós atendemos somente pacientes adultos, e esses pacientes, uma vez reconhecidos, eles são absorvidos ao núcleo, caso hajam critérios específicos, e no caso do nosso hospital, nós estamos falando de um serviço de cuidado paliativo especializado, ou o que se chama de cuidado paliativo secundário. Então, nós estamos falando de pacientes com doenças avançadas, terminalidade de vida ou processo de evolução para fim de vida próximo, ou seja, notadamente, principalmente o último ano de vida. E eles são alocados para leitos na nossa unidade de internação ou encaminhados para o ambulatório. Temos 3 células de atendimento no Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar do Serviço de Geriatria, mais focadas em cuidado paliativo. E tivemos, por muito tempo, os leitos de modalidade hospice, que nós estamos voltando a adquirir exatamente nesse momento. Essa rede, então, recebe pacientes internados de todas as clínicas, exceto as que eu já falei, e também ambulatório, encaminhamentos de ambulatórios de especialidade. Uma coisa importante para a gente começar a falar desse assunto é entender a diferença entre falar de cuidado paliativo e cuidado paliativo de fim de vida. Como eu disse para vocês, no cuidado paliativo especializado, a gente tem um foco maior no fim de vida. E é isso que é a missão do Núcleo de Cuidado Paliativo do Hospital das Clínicas, pela característica que este hospital tem. Isso traz para a gente, remete uma coisa importante, que há muitos anos atrás, esse modelo de pensar no cuidado paliativo só no fim de vida era um modelo que imperava, e ainda muita gente pensa que é assim. Mas com o passar dos anos, já fazem 20 anos, o cuidado paliativo assumiu um modelo progressivo ao longo da trajetória das doenças, de uma maneira progressivamente mais significativa e importante à medida que se caminha para o final da vida, especialmente a partir da fase de terminalidade de vida, que envolve os últimos 6 meses a anos de vida, e isso depende do diagnóstico ou dos diagnósticos, e do processo de morrer propriamente dito, que está relacionado
principalmente aos últimos meses e ao último ano de vida, dentro do qual o finalzinho dele a gente chama de processo ativo de morte. Bem, nós não vamos falar desse cuidado paliativo, que é o que a gente tem ensinado na faculdade, que é o cuidado paliativo inicial, primário, que todo bom médico tem que saber. Mas nós vamos falar deste cuidado paliativo secundário, que nos envolve e nos dá muito, muito o que fazer já, porque são muitos os doentes com essa característica no complexo HC. A gente vai falar, basicamente, dos dados da interconsulta de cuidado paliativo ao longo desses anos, mas eu vou deixar provocações finais para que a gente possa discutir o manuseio dos casos em ambiente de unidade de internação de cuidado paliativo, como a gente faz, lembrando que esses pacientes, sendo cardiopatas, eles vêm também de ambulatórios de especialidade e entram na rede não só a partir de sua internação, muitas vezes a última internação das suas vidas, mas muitas vezes entram a partir do encaminhamento ambulatorial de uma maneira mais precoce. Bom, situado o contexto do núcleo de cuidado paliativo, vamos tentar entender um pouco do tamanho do problema da doença cardiovascular e, notadamente, da insuficiência cardíaca dentro dessa questão. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde e a World Palliative Care Alliance, WPCA, publicou o Atlas de Cuidados Paliativos para o fim da vida, End of Life, e que isso está muito apropriado a esse cuidado paliativo especializado, que é o que a gente faz. Nesta publicação, chamou muita atenção que as doenças cardiovasculares aparecem como a primeira causa de necessidade de cuidado paliativo, na frente, inclusive, do câncer, que sempre foi conhecido e tido até intuitivamente pelas pessoas como sendo a maior necessidade de cuidado paliativo. Isso num estudo envolvendo 19 milhões de pessoas. O restante fica distribuído entre as outras várias doenças, chamando a atenção também que a maioria dessa população é população adulta, notadamente população idosa. Trago esses números para mostrar para vocês que se 34% são necessidades em doenças oncológicas, a diferença com relação ao total, portanto, 66%, dizem respeito às necessidades de cuidado paliativo não oncológico, porque o restante, 34%, é oncológico. Se nós formos pensar nos cardiopatas, 38,47% deste universo de 66% mostra que 58%, quase 60% das necessidades totais entre todos os pacientes não oncológicos são de cardiopatas. Então, isso ocupa uma fatia muito grande desse potencial de necessidade. Agora, se a gente levar em conta dados também atualizados relativamente recentemente, que 86% das pessoas que precisam de cuidado paliativo no mundo não os recebem, e que, portanto, só 14 recebem, este é o dado de 2021, se desses 14, desse universo de 14% das pessoas, se metade, no mínimo, for de paciente oncológico, e a gente já viu que é mais, mas só para fazer conta redonda, metade da população, portanto, 7%, são pacientes não oncológicos, ou seja, 7% da população, estamos chamando de não oncológico, não recebem cuidado paliativo no fim de suas vidas. Se eu multiplicar esta taxa de 7% pelos 58%, na verdade aqui é um pouco menos do que isso, é 38%, mais ou menos 3% vai dar aqui dos pacientes que precisam de cuidado paliativo, são dados para cardiopatas, das quase 40% que precisam deles. Vou voltar aqui. 58,3% é a necessidade total dos cardiopatas.
vezes 7%, que é a população não oncológica. Portanto, a fatia de cardiopata aqui é de em torno de 4% desses pacientes. Mas 40%, 38,5% necessitam dele. Dessa forma, a gente estima que somente 10% dos cardiopatas que precisam de cuidado paliativo no fim de vida, de fato, recebam esta modalidade assistencial. E se a gente for funilar um pouco esse raciocínio, pensando na doença cardiovascular como um todo, e nosso tema que é a insuficiência cardíaca, virtualmente 100% dos pacientes que têm indicação de cuidado paliativo e doença cardiovascular são portadores de insuficiência cardíaca de etiologias diversas que estão evoluindo na confluência da sua fase final dessas diversas doenças, com a falência da bomba. Bom, isso coloca para a gente um número muito grande de pacientes, um desafio muito grande, dada a prevalência das doenças cardiovasculares no mundo e no Brasil, e muitos aspectos são envolvidos nisso e que diferem, a gente entende cada vez melhor isso, do cuidado paliativo que deve ser prestado para os pacientes com doenças oncológicas. A carga de sintoma, o burden de sintomas e o controle dos mesmos é tão intenso ou maior que aquele das doenças oncológicas. Existem alguns contrassensos, se entendidos com superficialidade, sobre questões do controle de sintomas em para cuidados paliativos e cardiopatas, como, por exemplo, o uso de droga vasoativa. É cabível ou não é cabível? O uso de ventilação não invasiva. O uso de dispositivos implantáveis, como desfibriladores, marcapassos e a sua eventual desativação. Será que isso é possível? É cabível? Aspectos ligados à organização assistencial multiprofissional. A saúde cada vez mais é pensada de uma maneira multitransprofissional, mas esta não é uma prática sistematicamente adotada por cardiologistas, por exemplo, apesar de terem equipes completas, dificilmente essa integração ocorre de uma maneira como a gente considera adequada do ponto de vista intertransdisciplinar ou profissional. E isso se tornou também um desafio. Além de cuidar das famílias, cuidadores, dentro dessa lógica do sistema de saúde. E as publicações começam a sair nesse sentido, não só pensando em estratégias para pensar em insuficiência cardíaca no fim de vida como modus operandi, mas entender que esta estratégia pode ser, e isso é um dos primeiros estudos de 2016, sobre custo-efetividade de um tratamento centrado na pessoa em cuidado paliativo para insuficiência cardíaca em casa. Tá? E eles têm uma modalidade lá chamada home hospice, em que esse fim de vida pode ser dado cuidado em casa, mostrando, como diz aqui no final, que isso é promissor no sentido de promover melhor relação custo-efetividade. E mais artigos começam a aparecer nesses últimos 7 ou 8 anos. Já se fala de uma abordagem de cuidado paliativo que precisa ser transformada em um cuidado paliativo especializado no manejo dos sintomas e das necessidades desses doentes. Revisões sistemáticas começam a aparecer, pontuando as intervenções em cuidados paliativos especificamente para a insuficiência cardíaca. Tá? Não são muitos os trabalhos ainda nessa ocasião, 2017, mas eles aumentam de uma maneira com progressão geométrica, eu não diria exponencial, mas já está ficando difícil mesmo acompanhar essa literatura. E essa publicação de 2020 tem um título que me chama muito a atenção, se a implementação de ciência pode ajudar aonde evidência ainda é falha ou não existe.
Ou seja, é um momento em si que se começa um olhar, principalmente por parte da cardiologia, não que isso tenha começado agora, mas de alguns anos, pelo menos 10 anos, já se começa a falar nisso em cuidado paliativo, nos guidelines de insuficiência cardíaca, da Sociedade Americana, da Sociedade Europeia. E olha que dado interessante ele coloca aqui, que bate um pouco com aquilo que eu falei para vocês. Pacientes com insuficiência cardíaca na Europa ainda são marginalizados no que diz respeito a cuidado paliativo. Somente 7% dos pacientes com insuficiência cardíaca recebem cuidado paliativo. A gente fez a conta de 4 lá no Brasil, talvez seja até menos, comparado com 50% dos pacientes que recebem no câncer, tá? E menos de 1% desses pacientes morrem em estruturas tipo hospice, tá? Com o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Isso a despeito da grande carga de sintomas e tudo, a complexidade daquilo que a gente já falou. Então, o mundo reconhece, sim, esta necessidade. E, a partir disso, em 2017, nós tivemos um primeiro estudo bem importante, que fala a respeito do cuidado paliativo na insuficiência cardíaca, que é o estudo PAU-HF. É um estudo randomizado, com 2 braços, todos com pacientes com insuficiência cardíaca avançada, grave, terminal, estágio D, em que foram randomizados, foram 150 pacientes em 2 grupos de 75 pacientes, em que um recebeu terapêutica cardiológica chamada convencional por cardiologistas, e o outro grupo recebeu a mesma coisa, mais uma ação continuada de uma equipe de cuidado paliativo junto com os cardiologistas. Os resultados desse estudo, que mais chamaram a atenção, dizem respeito a melhoras dos scores de ansiedade, depressão e qualidade de vida para o grupo que recebeu o cuidado paliativo junto com a terapêutica da convencional. Tá? Não houve grandes expressão com relação a achados clínicos. Esse estudo está em evolução ainda, essa população está sendo estudada sobre outro aspecto. Uma análise mais recente confirma aquele dado anterior de 2016 a respeito da custo-efetividade desse tipo de tratamento para os pacientes com insuficiência cardíaca. Bom, há uma coisa que precisa ser entendida. Também ninguém procura dizer que o cuidado paliativo vai ter algum impacto em termos de melhorar ou modificar a mortalidade em pacientes que são tão graves e que apresentam doenças, por definição, terminais. O que se espera, em termos de desfechos clínicos, é a melhora do controle de sintoma, a necessária e difícil medida sistemática de qualidade de vida desses pacientes antes e a partir do momento que eles passam a receber essa assistência. E isso vai ficando cada vez mais complexo. E também o título desse artigo me chama a atenção, quer dizer, como é que você melhora a integração de 2 coisas se uma delas parece que corre sempre na frente e foge de você? A cardiologia avança muito, sempre tem novas técnicas, sempre tem novas tecnologias que podem fazer com que esse doente tenha uma expectativa e uma intenção e uma promessa de que possam viver mais e melhor. E vai ficando difícil falar em cuidado paliativo dentro de uma especialidade que evolui tanto e todo dia. Mas está aí um pouco do tamanho e da complexidade disso tudo. E elas esbarram principalmente no reconhecimento dos pacientes desta complexidade, eu digo, da equipe de cardiologia, porque médicos cardiologistas e oncologistas são aqueles que mais têm dificuldade ou resistência para entender e aceitar a ajuda e a integração de um trabalho de uma equipe multiprofissional, incluindo o médico, de cuidado paliativo. E por isso fica muito difícil planejar as ações conjuntas com esta equipe. Isso vocês vão ver a partir de agora que eu vou mostrar os dados no dia a dia.
Para reconhecer a indicação fica difícil, porque a insuficiência cardíaca, em tese, é uma doença em que, quando chega na fase de terminalidade, eu posso trocar o órgão e, com isso, eu volto para trás na história natural da doença. A questão é que ninguém fala muito, é que há muito menos órgão disponível do que a necessidade real dos pacientes em termos numéricos. E especificamente do interesse deste grupo que está aqui hoje, a população idosa não é uma população que, em tese, se beneficia desta terapêutica por transplante. E, portanto, são os pacientes que vão evoluir de uma maneira mais significativa, de uma forma natural, e acabarão perecendo dessa condição, entre todas as outras associadas. Lembre-se que o indivíduo não tem só insuficiência cardíaca, principalmente se ele for idoso. A presença da multimorbidade, que interfere negativamente no curso da evolução dessa doença já tão grave, insuficiência cardíaca, faz a diferença, principalmente para essa população. Quando a gente pensa em cuidado paliativo para falências orgânicas, nós estamos pensando neste modelo de curva de evolução de terminalidade. Uma terminalidade de poucos anos, que é o tempo que o indivíduo demora, por exemplo, numa fila de transplante de órgão, se ele não o receber. A estatística última que eu tenho de lembrança dá que o indivíduo fica na fila e acaba falecendo sem conseguir receber o órgão, que é a casuística daqui, do INCOR, em torno de 2,5 a 3 anos. Mas o sofrimento dessas pessoas não está aqui só próximo da morte. Essa é uma ilustração da Organização Mundial de Saúde de 2016, falando que as necessidades de cuidado paliativo estão em toda a trajetória de doença. Só para os senhores não se esquecerem que nós só estamos falando deste pedaço próximo da morte. Tudo o que está para trás é absolutamente desconhecido, em termos de número, ou de fato, e eu diria que é mais isso, virtualmente inexistente, em termos da assistência ao sofrimento dessas pessoas. Estamos falando, portanto, neste momento. E num momento em que ainda resta, e eu gosto sempre de falar disso aqui, possibilidades modificadoras de doença. É a área em vermelho, em detrimento da grande área, da grande carga de necessidades de cuidado paliativo. E aqui, as intervenções clínicas são críticas para determinar a evolução. Vou falar um exemplo muito do dia a dia para os senhores geriatras. É aqui que uma colonoscopia mal indicada, por exemplo, acaba selando o destino do doente antes do que seria apropriado se um cuidado mais cuidadoso tivesse sido feito, ou que acaba prolongando esse doente numa complicação e numa internação prolongada e acaba arrastando o sofrimento. Entre vários outros exemplos, mas é esta população a qual nós estamos nos referindo com insuficiência cardíaca. Será que vale a pena colocá-lo na UTI sempre? Será que vale a pena colocar um dispositivo de suporte mecânico sempre? Quais são os critérios e qual é o divisor de água? Porque nesse finalzinho é uma doença que vai evoluir com oscilações. E a cada momento, a cada crise, a gente tem a tendência de achar que pode ser a última. Mas o que a história mostra e as séries de casos mostram é que nós nunca sabemos em qual desses descensos nós estamos, e a gente sabe que é sempre mais de um ou mais de dois, e quanto mais bem cuidados, mais de 3. Em que momento a gente está para tomar uma decisão, por exemplo, de não intervenção num paciente como esse? Lembrando que essa curva, e isso aqui fala de sintomas físicos, esse trabalho mostra que, e é muito interessante essas curvas, que essa curva, em paralelo com o sofrimento físico, existe uma trajetória de sofrimento social, psíquico e espiritual intensa neste momento de doença terminal cardiológica, e, portanto, as necessidades desses doentes aumentam de maneira muito expressiva. Lembrando, como eu já sempre tenho que comentar com vocês,
que a população que mais tem necessidade e passa por essas dificuldades e que acaba falecendo é a população de idosos, especialmente aqueles com mais de 80 anos de idade, cuja mortalidade por insuficiência cardíaca, dados brasileiros, vem crescendo de 2008 para cá, um pouco diferente do comportamento estável ou até de diminuição nas outras faixas etárias. Então, estamos sim falando de um problema que envolve geriatras, cardiologistas, clínicos e todos aqueles que estão voltados para prestar uma assistência mais completa para esses pacientes tão complexos. Aqui no Brasil, também um pouco mais de número, mas só para encurtar a conversa, a gente tem cerca de 675 mil óbitos, isso é dado pré-pandemia, tá? Eu prefiro trazer para não misturar com, enfim, é dado de 2018, se eu não estou enganado. 54% das mortes ocorrem por alguma falência de órgão, doença crônica não comunicável na classificação falência orgânica. E as doenças cardiovasculares correspondem a mais ou menos 45% desse total, o que é mesmo a primeira causa de morte, é muito prevalente. Bom, se a gente for levar isso aqui a cabo, as necessidades de cuidado paliativo para esta população de pacientes com falências orgânicas, e aqui não é só cardiologia, seria de cerca de 670 mil pessoas por ano. Se a gente pegar aqui, 45% deles são cardiopatas, nós estamos falando, em termos Brasil, números concretos, algo em torno de 300 mil pessoas por ano que precisam de cuidado paliativo especializado para o cuidado do seu fim de vida. Bom, e aí, mundo, Brasil, e agora estamos chegando no nosso micro-universo de pacientes cardiopatas que provém principalmente do Instituto do Coração daqui do hospital. E vamos começar falando dos pacientes que a gente tem recebido nas interconsultas de cuidado paliativo. Primeiro que chama atenção aqui é um expressivo aumento do número de pedidos de casos novos de cardiopatas, e eu digo para os senhores que 90% deles são portadores de insuficiência cardíaca, que têm chegado ao núcleo de cuidado paliativo por demanda espontânea. Nós não fazemos busca ativa e seleção de doentes pelo prédio da cardiologia. Existe, portanto, um reconhecimento progressivamente maior das necessidades. Os doentes não estão mais graves do que eles sempre foram, simplesmente eles são melhor reconhecidos. E nós vamos entender que isso ainda é bastante aquém do reconhecimento que a gente entende que seria o apropriado. Desses pacientes, isso é uma casuística dos primeiros anos, de 2010 a 2015, eles provêm especialmente do pronto-socorro e das UTIs de unidade coronária. Isso perfaz aqui 68%, tá? E com a distribuição de mais 20% aqui das enfermarias e um popurrí aqui de várias outras causas menos importantes do ponto de vista numérico, tá? Lembrando que é um instituto de cardiopneumologia, mas os pacientes pneumopatas estão representados de maneira separada aqui e com uma fatia expressivamente pequena ainda. A principal demanda pelos quais nós somos chamados é, de longe, ajuda para a tomada de decisão, no que diz respeito principalmente à limitação de suporte terapêutico. É a hora de não entubar, é a hora de não dar diálise, é a hora de não levar para a UTI. E isso é uma coisa que é assim em todo mundo, mas faz parte desse trabalho ajudar os colegas, sim, a decidirem, mas dizer que a gente faz muitos sims, além dos vários nãos que eles nos questionam e têm as suas angústias focadas neles.
Com relação ao grau de funcionalidade, e essa é uma escala que a gente chama de PPS, Palliative Performance Scale, que é parecido com o Karnofsky, só para vocês terem uma ideia, virtualmente aí 80% dos doentes têm um PPS de 40% ou menos, ou seja, são doentes que já são acamados. Essa é a população que a gente atende. E a gente tem feito um número de visitas, em média, e mediana também, em torno de 5 a, agora pouco mais, 6, 7 visitas, porque nós acompanhamos os casos continuamente até que a gente dê um destino ou que o desfecho se estabeleça, óbito, alta ou transferência para um leito de cuidado paliativo. Mas a maioria dos pacientes são vistos poucas vezes, porque nós chegamos muito tarde. O local em que foi feito o segmento, ou a gente acompanha localmente e o paciente fica no próprio Instituto do Coração, ou porque não tem condição, ou porque não tem desejo de ser transferido, ou porque nós não temos leito. E nós temos apenas 8 leitos de cuidado paliativo para dar conta da demanda do complexo inteiro, e não só de cardiopatas, apesar de que eles têm ocupado em torno de 50% desta capacidade operacional, o que tem nos preocupado bastante com relação a pensar o atendimento de uma forma mais ampla, também para os outros diagnósticos. 30% desses doentes são acompanhados nos nossos leitos de enfermaria. Veja, se só com 8 leitos e ocupando 50% da capacidade operacional, eu dou conta de atender 30% dos atendimentos, é porque ainda tem muito doente que a gente nem chega. Então, pensando nisso, nós fomos realizar um trabalho agora mais ativo, no sentido de olhar mais de perto o problema, e fizemos um levantamento dos pacientes no pronto-socorro do INCOR, entre junho de 2014 e novembro de 2015, um total de 113 pacientes, daqueles que eram os pacientes em que a gente estava atendendo. Eram pacientes principalmente com miocardiopatia dilatada, isquêmica e chagásica, com fração de ejeção mediana de 25%, portanto, bastante reduzida, e uma idade mediana, que não é surpresa, de 69 anos de idade, o que, obviamente, entra dentro da faixa etária geriátrica, mas eu diria para os senhores que, do ponto de vista de evolução no tempo, e eu já não sou tão novo assim, há 15 anos atrás, quando eu estava no Instituto do Coração, a mediana de faixa etária desses doentes ficava quase, mas ficava abaixo dos 60 anos de idade. A faixa etária desses doentes tem aumentado progressivamente com o passar do tempo. Claro que nós temos mais recurso terapêutico, mas a questão é sempre a que preço ou com que qualidade de vida essas pessoas estão chegando aos seus 69 anos ou mais. Esse dado nos chamou muita atenção inicialmente. A gente avaliou a sobrevida desses pacientes, que a gente acompanhou numa corte por esse período, e a gente observou que 23% desses pacientes ficavam só no PS, mas metade deles internavam em unidade de terapia intensiva. Pacientes com insuficiência cardíaca, avançada estágio D, fração de ejeção mediana de 25%, em avaliação ou sem nenhuma avaliação, ou já negados para transplante de órgão. Tanto que dos 113, apenas 9 foram submetidos a transplante cardíaco. Dos 113, apenas 5 tinham definição de diretivas avançadas de vontade, mesmo nesse estágio de evolução da doença. Nós tivemos 40% de óbito nos primeiros 60 dias de segmento, sendo que 45% deles já haviam internado nos últimos 6 meses, já tinham idade avançada, já tinha a fração de ejeção rebaixada e outros critérios, tamanho da cavidade ventricular, arritmias ventriculares, e não foram reconhecidos como doentes que precisavam de cuidado paliativo. Lembrando que esses casos não foram pacientes que nos solicitaram,
nós vimos longitudinalmente todos os pacientes que teriam perfil para que a gente acompanhasse. Seguimos essa corte por 2 anos e mostramos que 78% dela faleceu nesse período. Foram 88% dos pacientes. E mais alarmante, o cuidado paliativo só foi chamado de maneira espontânea em 1,7% desses casos. 60 dias de 40% que morreu em 60 dias. Desses óbitos, muitos foram submetidos a exames, procedimentos invasivos, 22 receberam ressuscitação cardiopulmonar. Veja, eu não posso dizer que não tenha havido indicação quando a gente pensa em cada um deles, mas como perfil de uma população, esse tipo de intervenção ou de conduta no final da vida, e aqui eu estou falando, por exemplo, 24 horas antes da morte, isso não é apropriado. Eu não tenho receio nenhum de dizer que isso não é a melhor coisa que a gente podia ter feito por eles. Nessa mesma época, dizendo que o problema também se estende a crianças e é mais alarmante ainda, numa análise retrospectiva também nesse período, 53 pacientes foram avaliados por uma equipe de cuidado paliativo pediátrico incipiente, que estava nascendo lá no INCOR, principalmente através do trabalho da doutora Paula Gaiola. Grande parte deles, 1/4 da amostra, com fisiologia univentricular ou pró-transplante cardíaco, ou seja, doentes extremamente graves. O tempo médio de internação de 116 dias, que chegou a bater em 560 dias, com 85% de morte, sendo que 37, com este perfil diagnóstico, recebeu reanimação cardiopulmonar. Nesta data, a gente fez um levantamento transversal de todas as crianças internadas no INCOR. Tinham 65 crianças internadas. 45 possuem indicação de cuidado paliativo, segundo critérios da Association for Children Palliative Care and Royal College Pediatric. 45 de 65. De janeiro a agosto daquele mesmo ano, 65 óbitos em crianças aconteceram e nenhum deles foi assistido por uma equipe de cuidado paliativo. O problema não é só dos idosos. E nas crianças eu diria que é maior. Bom, e com isso a gente foi, ao longo dos anos, ganhando, se aproximando do Instituto do Coração. E as solicitações a partir do pronto-socorro começaram a aumentar de maneira expressiva. E a gente entende que era essa a necessidade. Com a pneumologia, isso também acontece, principalmente a partir de 2014, e esse período até 2013 aqui é um período que o núcleo de cuidado paliativo estava nascendo e que ainda era um pouco da minha influência como cardiologista. Tinha recém saído do INCOR e a gente começa a perder um pouco da força, porque não está mais lá, né? Apesar das solicitações do PS aumentarem de maneira discreta. Mas depois que a gente entra com uma equipe estruturada, isso começa a aumentar mais. Agora, alguns problemas a gente tem muito mais demanda do que a gente consegue transferir para os nossos leitos, sejam de enfermaria ou de hospice, quanto a gente tinha essa modalidade até 2017. Sempre existe um reconhecimento pequeno, ainda que cada vez maior, e uma necessidade de transferência de cuidado paliativo específico, especializado, e como terapêutica única nessa condição de vida desses doentes, para uma quantidade deles que não conseguem recebê-la, porque nós não conseguimos trazer para o ambiente de cuidado paliativo. Acompanhamos no leito, mas a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa. O que a gente tem observado é que, com o passar do tempo, apesar do número de pacientes estar aumentando, a taxa de óbito intra-hospitalar desses doentes tem diminuído. E o encaminhamento para o nosso ambulatório tem aumentado. O que faz supor ainda, né, que nós estamos conseguindo, de alguma forma, mexer no jeito em que esses doentes são olhados, reconhecidos e conduzidos. Lembrando,
todos doentes com insuficiência cardíaca estágio D, terminal, sem indicação para transplante de órgão. Bom, mas aí a gente, mesmo com esses números todos, a gente pensava, qual é o problema? Será que o cardiologista sabe indicar cuidado paliativo? E se ele sabe, por que parece que ele não faz isso? E aí nós fizemos uma análise, um estudo, um cross-sectional, em que a gente usou 2 perguntas surpresa. A pergunta surpresa é um dispositivo que a gente tem em cuidado paliativo para avaliar necessidades. A pergunta surpresa clássica é: você estranharia se o seu paciente morresse no próximo ano? Se a resposta for não, eu não estranharia. Esse doente tem necessidades de cuidado paliativo. E a partir de um trabalho que a gente vem desenvolvendo no núcleo, para criar uma ferramenta mais sensível, nós temos introduzido uma segunda pergunta, que, bom, se você não estranharia que o seu doente morresse no próximo ano, você estranharia se ele morresse nessa internação? A ideia com isso é tentar separar os pacientes que estão numa fase tida como terminalidade, mas não fim de vida, e aqueles que estão em fim de vida e, mais provavelmente, em processo ativo de morte. Bom, naquele dia, tinham 335 pacientes internados, dos quais a gente conseguiu cobrir 242, 90%. Como? Chegava no cardiologista que cuidava do doente. Você está com a dona Maria? Sim. Olha, você estranharia se ela falecesse no próximo ano? Sim ou não? Você estranharia se ela falecesse nessa internação? Sim ou não? Obviamente, eles sabiam para que a gente queria fazer a pergunta, e a gente não entrou perguntando a queima-roupa, esse tipo de coisa que ia causar bastante estranheza. Enfim, para os pacientes em que não se surpreenderia que o falecimento ocorresse em um ano, era 60% desta amostra, 146 pacientes. Os cardiologistas reconheciam a necessidade de cuidado paliativo nestes 146 pacientes em 86, 60% do grupo, mas só solicitaram o cuidado paliativo para 14 casos, 10% desses 146. Bom, mas isso é porque, então, a morte é em um ano, acho que eles, na verdade, estão inseguros, mas quando eles não se surpreenderiam se o falecimento ocorresse naquela internação, portanto, o doente estava na sua última internação da vida, não ia voltar para casa. Dos 86 pacientes, 35% da amostra total, eles reconheciam que 60 desses pacientes, ou seja, quase 70% deles, tinha necessidade de cuidado paliativo, mas só chamaram em 11 casos, 13%. E aí, e desses, 37% ou 32 pacientes faleceram. Nos chamou muita atenção que não dependia se ele achava que o doente ia morrer logo ou não. Ele chama muitíssimo pouco. O fato do doente não ir embora para casa, o fato do doente não ter a possibilidade, enfim, de estar junto com a família, ou qualquer coisa que qualquer um de nós poderíamos querer no final da vida, não sensibiliza esses colegas do ponto de vista de tentar mudar esse destino e pelo menos pedir apoio para uma equipe de cuidado paliativo, que existe e que estava no hospital. Por conta disso, a gente resolveu traçar um corte. Até aquele momento era assim que acontecia. Mas, a partir desse momento, a gente introduziu nessa equação um médico cardiologista especialista em cuidado paliativo, que não sou eu, foi um outro colega cardiologista, o Dr. Daniel, em que passava a ter um segmento mais de perto. Nós fizemos uma reestruturação e, a partir disso, com a incorporação desse médico, a gente passa a fazer rotina, visita de rotina à unidade de emergência UTI, simplesmente se colocando à disposição e não indicando. Discutindo casos com os médicos e equipe multidisciplinar de uma maneira mais horizontal, palestras de cuidado paliativo para residentes e assistentes, participação em reuniões clínicas das unidades assistenciais,
Desenvolveu uma reunião semanal para discussão de caso e tema de cuidado paliativo, com hora marcada e dia marcado. Está aqui o cartaz que a gente espalhou pela instituição, divulgação, e começamos a pensar em dados de pesquisa. E este momento é um momento, eu já vou mostrar para os senhores, em que a gente está fazendo um levantamento outro e interessante para tentar responder essa pergunta, que é um doutorado que acabou de ser qualificado agora em 31 de outubro de 2022, um aluno que eu estou orientando, cujo título é Impacto de uma equipe de cuidado paliativo na condução clínica e evolução de pacientes com cardiopatia avançada internados em Hospital Universitário Quaternário de Cardiologia. Será que a presença de um cardiologista paliativista dentro desse contexto faz alguma diferença em termos de reconhecimento, procedimentos, intervenções e desfechos desses pacientes? O objetivo, então, foi avaliar se a presença desse médico, integrado à equipe em segmento horizontal, interfere de alguma forma nesses parâmetros, reconhecimento, intervenções e desfechos. Avaliar a evolução desses pacientes de uma amostra é uma corte também, antes e após a presença do especialista. Nós marcamos a data em que esse cardiologista começou, olhamos a corte 20 meses antes e 20 meses depois, e seguimos todos esses pacientes por 2 anos. E vamos ver se o número de internações, uso de recurso sustentador de vida, realização de transplante, procedimentos sustentadores, se isso foi diferente, e analisar uma análise de sobrevida nesses 2 grupos. O que a gente observou, já de cara, a gente tinha uma amostra inicial de 1.174 pacientes, que com as devidas exclusões, e estamos falando só de paciente com insuficiência cardíaca perfil C, nós ficamos no final com 492 pacientes. Nós chamamos de grupo A, aquele grupo que se internou e teve a sua evolução antes da entrada deste cardiologista. E o grupo B, depois da entrada do cardiologista. A intervenção foi entrar o cardiologista. Nós não tivemos nenhuma outra intervenção. A equipe que já atendia o INCOR passou a ser composta por um cardiologista especializado em cuidado paliativo. E nós desenvolvemos algumas ações de aproximação com a equipe de cardiologia. Só aqui já chama a atenção que no primeiro período, dos 324 pacientes, só 47 receberam cuidado paliativo. E no segundo período, dos 168, 66 receberam. Isso aqui, em termos percentuais, dá mais ou menos 15%, que pula para uns 40%. São muitas as variáveis que a gente estudou, mas eu destaco algumas coisas para os senhores verem, ainda sem análise estatística. Aqui é uma tabela que mostra a característica da população geral e ela está dividida em 3 estratos. A população geral, com os 492 pacientes. O grupo A, antes da entrada do cardiologista, com 324 pacientes. E o grupo B, com 168 pacientes, após a entrada do cardiologista. Chama atenção que, em termos de classe funcional da insuficiência cardíaca, comparando o A e B, eles são muito semelhantes. Número de internações nos últimos meses, semelhante, ainda não temos análise estatística. Visitas à emergência, mais ou menos semelhante. Caquexia e perda ponderal, fragilidade, que é um marcador que a gente enxerga com cada vez mais clareza como sendo importante, relativamente parecido, parece que um pouco mais no grupo B. Então, a amostra é grave e bastante parecida a princípio. Mas o que a gente observa já no período A e B é que, com relação à descrição de contraindicação de transplante por escrito, diretivas de não reanimação e intubação por escrito e esclarecidas, a gente pula de 0,3% para 1,8%, ainda baixíssima, e de 0 para 1,2%, ainda baixíssima, mas expressivamente diferente, a princípio.
E, para marcar a gravidade desses doentes, a fração de ejeção mediana deles foi de 25% nos dois grupos e nos dois períodos. E aqui dá para ficar brincando com cada uma dessas linhas e fazer comparações e tentar explicar. No que diz respeito à característica da interconsulta de cuidado paliativo, a gente percebe que o cuidado paliativo na internação desses pacientes, que acontecia em 14,5%, passou a acontecer em 39,3%, como eu mostrei para os senhores. O número de dias até a solicitação da interconsulta foi de 10 para 4 dias. Interconsultas solicitadas nas últimas 72 horas de vida, aqui tem um erro de digitação, é 12 e 12. Solicitação feita pelo PS, Mores tem aumentado um pouco, na UTI aumentou um pouco. Opa, desculpem. Na enfermaria diminuiu um pouco. E a transferência dos pacientes para a enfermaria de cuidado paliativo foi de 5,5% para 10,7%. Dobrou. Finalmente, o uso de limitação de suporte terapêutico não parece ter sido, pelo menos a gente ainda não tem estatística, mas chama atenção o dado de ressuscitação cardiopulmonar, que pula, aqui é limitação, o que foi evitado. Então, evitou-se a ressuscitação cardiopulmonar, antes em 18 e agora em 42, ventilação mecânica antes em 15 e agora 33, hemodiálise em 15 e agora 35, vasopressor em 14 e agora 35. Ou seja, o não fazer está claramente registrado aqui. A limitação de suporte nas 72 últimas horas de vida não parece ter sido muito diferente, nem os dias antes da limitação de suporte. Mas percebam que a presença do paciente na tomada de decisão pula de 3,3% no primeiro período para 22,5% no segundo período. A decisão conjunta com o paciente, ela aconteceu principalmente na UTI, que era 38,3% e passou para ser 50,7%. E o local de óbito desses pacientes aumentou muito a enfermaria de cuidado paliativo, aqui na última linha, mais na enfermaria e mais ou menos ainda a mesma coisa, principalmente em ambiente de UTI. Parece até um pouco mais, tem dados que a gente ainda precisa entender melhor. E essa é a mortalidade desses pacientes, no total da amostra, e falta fazer a divisão pelos dois grupos. Veja, praticamente 50% dos pacientes foram a óbito em torno dos 60, 70 dias. Muitíssimo parecido, para não dizer igual, com aquela casuística de 2014 e 2015. E esses dados incluem esta casuística. Os períodos de análise começou em 2014 até 2016 e de 2016 até o final de 2018. Esse é o período A e o período B. Bom, e o que eu tiro de tudo isso? Quer dizer, o que eu preciso saber de muito de tudo isso? Porque já ficou claro as intervenções que não são feitas, e isso não precisava nem ter perguntado. Mas ainda a gente precisa de uma clareza daquilo que a gente fez. E o que a gente fez foi incluir essas pessoas no processo decisório, mudar a trajetória final de morte delas, cada vez mais para fora do UTI, do ambiente da área crítica, com menos intervenções, possibilitando que coisas desse tipo possam acontecer. Ainda que tenha uma bomba de dobutamina aqui, os cachorros podem chegar perto. Ou pode haver casamento, que foi feito também com a bomba de dobutamina. E essa foto eu não ponho tarde, porque ela me foi cedida, por uma gentileza da família. É uma foto de família, do álbum de família, em que esse senhor estava morrendo em condições muito ruins na UTI, uma boa prescrição, uma boa assistência, e isso não é milagre.
né? Isto é boa assistência, tem uma prescrição meticulosamente pensada por trás dessas fotos. E é possível chegar a 2 dias antes da morte, ainda que com insuficiência cardíaca terminal e falência múltipla de órgãos, conseguir tirar uma foto com as filhas, assim, 2 dias antes da morte. Como perspectiva, e a gente precisa entender melhor essa questão de quanto a gente faz e agrega, e não só o que a gente tira, nós estamos aprovando no INCOR, neste momento, um novo estudo, um estudo randomizado, que vai medir o impacto do cuidado paliativo nas intervenções e desfechos na insuficiência cardíaca estágio D, que eu também pretendo orientar com uma nova aluna que vai se matricular até o final do ano. Deixo como provocações finais muitas dúvidas, e se teria se alongar demais, algumas provocações. Como é que a gente faz esse manuseio da fase final de vida? A gente usa dobutamina, usa vasodilatador endovenoso, usa ventilação não invasiva, vasopressor. Como é que é se comunicar com essas pessoas e dizer para elas o que está acontecendo e o que vai acontecer? Quando é que a gente para? E eu coloco bem entre aspas, porque o que é parar para a gente não é parar para o senso comum da maioria das pessoas. Então, o que é parar? E como a gente faz isso? Obrigado. Muito bom, Ricardo. Eu agradeço a brilhante apresentação. Tenho certeza que todos vão aproveitar bastante o tempo que nós temos, mas desde já eu vou pedir que as intervenções sejam bem objetivas, porque hoje nós não dispomos de tempo adicional. Então, nós vamos ter que terminar bem próximo das 10 horas. Eu tenho 2 pedidos de participação mais precoce que coincidem com de 2 pessoas que estudam e se aprofundam em cuidados paliativos. Então, eu vou dar início a elas, porque ambas terão que sair precocemente da reunião, e por isso eu quero ouvi-las o mais precoce possível. Nereida, da Faculdade de Ribeirão Preto, estudiosa do assunto, participante das bancas de pós-graduação nesta área. Fale, por favor, sua opinião sobre isso. Todos me ouvem bem? Bem. Então, bom dia a todos novamente. Ricardo, parabéns pela apresentação, como sempre, né, extremamente bem estruturada, né, em dados objetivos, né, não só subjetivos. E eu gostei muito da sua apresentação. E eu queria dizer que aqui a situação, né, no HC de Ribeirão é um pouco atrás, né, do que vocês já conseguem aí. A cardiologia aqui ela fica dentro do mesmo hospital, né? A gente não tem um INCOR aqui. E, mesmo assim, a gente está nessa situação, né, de ser chamado só realmente nos últimos dias de vida, geralmente. Mas a gente tem também trabalhado nessas questões educacionais para poder fazer com que isso mude. Antes a gente não era nem chamado, né? A cardiologia era o que menos chamava. Isso já está mudando bastante. Frente a essas ações, né? Eu acho que esse papel do cardiologista paliativista é muito importante e a gente não tem, né, essa figura aqui atuante, mas como a gente faz essas interconsultas, eu acho que acaba tendo um papel educativo para as equipes, né? Isso é muito legal. Então, se esse paliativista está indo até lá, ele é cardiologista, ele consegue fazer um processo educacional que é acelerado, né, por falar a mesma linguagem, conseguir inserir. Como todo hospital universitário, a gente tem a dificuldade da grande troca, né, troca de residentes, todo mundo troca, e isso acaba sendo uma missão que não tem fim, né, a gente sempre tem que reeducar. A IC, nos cuidados paliativos, agora está sendo a menina dos olhos, né? O pessoal do King's College London, eles estão super interessados nessa área, né? A gente pediu uma autorização em Ribeirão para poder usar, tentar validar a POS aqui, o grupo da enfermagem que está fazendo isso, para IC. A POS ela foi validada no Brasil, uma escala de qualidade de vida, né? Ela foi validada aqui no Brasil para câncer,
e agora a enfermagem aqui está trabalhando para validar para a IC especificamente, e eles liberaram, né, o uso da escala e ficaram super interessados, começaram uma série de conversas, então depois a gente pode até também tentar integrar isso daí, porque eles sempre trabalharam com oncologia, agora eles querem trabalhar com IC, né? Então eu acho que é um mundo. Eu só queria que você comentasse a questão assim, a hora que essa procura aumenta, e os nossos serviços têm restrições, né? Que você pensa para poder manter essa assistência, né? Porque a gente vê assim, a hora que a gente quer que cresça, que usem o nosso serviço, mas na hora que isso começa a crescer demais, a gente também fica com uma limitação, a gente não consegue dar atenção para todos, né? O que você pensa a respeito disso, Ricardo? Obrigada. Oi, obrigado, Nereida. Prazer te ver de novo. Essa é a pergunta, não sei se é de $1 milhão, mas é uma pergunta importante. E a gente tem vivido isso agora. Eu vou sair daqui, desligar o computador, e eu vou para o Instituto do Coração discutir com a diretoria exatamente isto. O que nós estamos vendo é que nós precisamos aumentar. E o que a gente está fazendo força pesado com a diretoria do Instituto Central, junto à diretoria do INCOR, é que o INCOR se responsabilize pelo aumento da equipe, para cobrir especificamente os pacientes do Instituto do Coração. E me parece que desta vez vai sair alguma coisa. Eu falo assim porque eu estou tentando que o Instituto do Coração reconheça e faça isso há 15 anos. 15 anos. E é uma questão de água mole em pedra dura, eu sou persistente, mas agora a gente reúne um conjunto de circunstâncias que eu acho que vai fazer acontecer. Mas sim, senão não dá. A gente tem pouca gente, sim, para fazer tudo que faz e consegue fazer, que não é pouco. Ótimo, eu acho que essa discussão tem grandes desdobramentos. Daí eu convido lá na cidade do Porto, além do professor Felipe Basto, o professor Ferraz Gonçalves, que também é um especialista na área de cuidados paliativos. Seja bem-vindo, professor Ferraz. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar nesta sessão e queria felicitar o professor Ricardo Tavares pela apresentação, que considero que foi muito boa e muito esclarecedora. O panorama que mostrou é um panorama generalizado, não é? Quer dizer, não é específico do Brasil ou do seu hospital. É aquilo que acontece em toda a parte. Ainda hoje, no St. Christopher Hospice de Londres, que trabalha há mais de 50 anos, ainda 95% dos doentes são oncológicos. Enquanto que sabemos que, de facto, as doenças cardiovasculares e outras, mas sobretudo as cardiovasculares, são as mais prevalentes e a maior causa de morte no mundo ocidental, digamos assim. E, portanto, esse é um problema generalizado. A minha base é essencialmente oncológica. Trabalhei 28 anos no Instituto Português de Oncologia do Porto. Mas, mesmo assim, os doentes oncológicos não têm só doenças oncológicas, não têm comorbilidades e muitos deles têm insuficiência cardíaca e, portanto, seguimos alguns. Quanto ao panorama português, não há centros especializados de cuidados paliativos dirigidos especificamente às doenças cardiovasculares, mas normalmente há centros que são generalistas, digamos, que recebem todo tipo de patologias cardíacas e outras. Portanto, não há essa especialização. Agora, esse problema que foi levantado agora, digamos, da procura e da oferta possível, não é? Aquilo que descreveu é um núcleo, digamos assim, muito especializado e não a realidade geral do Brasil ou em Portugal é a mesma coisa, não é?
porque, de facto, a procura ainda é pequena, mas também a oferta não poderia cobrir, certamente, se a procura fosse generalizada, não é? Isso acontece com a cardiologia ou outras patologias. Eu penso que a questão, a maneira de resolver, de melhorar essa questão é todas as especialidades na fase pré-graduada, todas as especialidades clínicas na fase pré-graduada terem uma rotação por cuidados paliativos. Porque é importante terem conhecimento e saberem de facto o que os cuidados paliativos podem fazer para melhorar o bem-estar dos seus doentes, não é? Porque, na realidade, o que eu constato é que as pessoas não sabem o que não sabem. Isto é, não sabem que se pode fazer mais pelos doentes e que a intervenção dos cuidados paliativos seria positiva. Isto tinha duas vantagens. Primeiro, chamava a atenção generalizadamente para a questão de que os cuidados paliativos podiam ter intervenção positiva em muitas doenças, não é? Crónicas. Mas também o facto de o atendimento a estes doentes não poder ser apenas especializado. Isto é, não podemos esperar que haja especialistas de cuidados paliativos para cobrir todas as pessoas que estão com uma doença avançada e progressiva e que estão próximos da morte, há uns meses da morte, porque não é possível, não é? Não há recursos, mesmo nos países como a Inglaterra, isso não acontece, não é? Portanto, eu penso que essa questão seria por aí que se poderia melhorar, não é? A resposta primária é a generalização da formação em cuidados paliativos, de nível básico, pelo menos, e depois com especializações para os casos mais complicados. Porque, sei lá, nem todos os doentes precisam, de facto, de cuidados especializados em cuidados paliativos. Por exemplo, um diabético pode ser tratado por várias especialidades. No entanto, há casos complicados em que precisam de um especialista, não é? Não é possível que todos os diabéticos sejam tratados por um especialista nessa área. E o mesmo se passa com os cuidados paliativos, ou podemos falar em qualquer outra especialidade. Portanto, a formação generalizada, isso sim, acho que é um passo fundamental para podermos dar resposta a estes problemas. Nós aqui nos Lusíadas estamos a começar agora um projeto, mas tem muito pouco tempo, tem pouco mais de um mês, ainda não podemos dar informação sobre isto, não é? Mas, de facto é isso. Talvez daqui a uns meses já podemos ter mais informação a dar sobre a nossa realidade. Mas pronto, era o meu comentário à sua apresentação, que achei que foi muito boa, e obrigado por me permitirem participar nela. Obrigado, professor. Sim, é a questão do especialista, que não é o indivíduo que vai cuidar de todos os casos especializados, mas aqueles mais complexos serão melhor cuidados e precisarão de um especialista em medicina paliativa, em cuidado paliativo. Não que o cardiologista não possa fazer isso, e ele deverá ser capacitado para fazer isso cada vez mais, porque o número de doentes é muito grande. Mas a nossa realidade ela é um pouco particular, é um hospital quaternário, onde os casos são extremamente complexos, a mortalidade desta população, e isso causou muito incômodo na banca de qualificação, porque os doentes têm uma taxa de mortalidade muito acima da literatura para este grupo de pacientes. São doentes muito graves. Então, esses doentes, a gente entende que provavelmente são aquela fatia em que um cuidado paliativo altamente especializado pode fazer diferença, sim. Excelente essa discussão, e eu acho que isso tem pontuado esses anos todos de convivência com o Ricardo e também entre os cuidados paliativos e a geriatria. E eu concordo plenamente com você, viu, Ferraz?
Uma coisa é a área do conhecimento e a outra é o especialista naquela atividade específica. Eu acho, por exemplo, que geriatria tem que ser um conhecimento generalizado entre todos os profissionais de saúde, e a requisição ou a indicação de um médico geriatra ou de um profissional com especialidade gerontológica deve ser indicado fundamentalmente quando isso faça a diferença fundamental. E a mesma coisa vale para o psiquiatra, para o nefrologista, para o endocrinologista. Tenho eu a impressão que as áreas cirúrgicas e as áreas que se atêm profundamente à doença, como é o caso da oncologia, requisitarão mais o especialista em cuidados paliativos, porque o seu enfoque é fundamentalmente ou o procedimento ou a doença em si. No caso da oncologia, evidentemente, o câncer. Áreas que têm uma especialidade, uma atuação mais generalizada, e aí a geriatria é um exemplo inequívoco, vão requerer o apoio do especialista, do paliativista, em momentos onde há um enorme conflito de interesses, onde existe uma grande dificuldade em encontrar um consenso. Mas isto talvez sejam os frutos dos estudos futuros que o Ricardo vai fazer. Porque já existe, por exemplo, comparação entre o tratamento da depressão feito por médicos generalistas e o tratamento da depressão feito por psiquiatras. O tratamento do diabetes feito por médicos generalistas e o tratamento do diabetes feitos por endocrinologistas. E o que nós vamos ver é que são populações completamente diferentes. Finalizando, nós fizemos um levantamento simples. Quem são os idosos atendidos pelo Hospital das Clínicas daqui da Faculdade de Medicina? Quem são esses idosos? E quem são os idosos atendidos pela geriatria? Os idosos atendidos pelo hospital têm uma década a menos, um número de doenças metade e um número de fármacos prescritos metade dos idosos atendidos pela geriatria. Então, nós entendemos que, obviamente, são idosos. Nós não vamos discutir que há uma aplicação de geriatria fora do serviço de geriatria. Mas é uma população diferenciada que precisa ser reconhecida como tal para poder haver um escalonamento da prioridade. Roberto, você coçou a cabeça como quem me disse, Wilson, eu quero falar. Wilson, acho que eu quero falar sim, mas coçar a cabeça foi algo automático. Não foi uma dica. Eu gostaria de me comunicar com você com essa precisão, mas... Chegaremos lá. Chegaremos lá. Foi inconsciente. Muito obrigado, Ricardo, pela sua excelente apresentação. Atendendo ao pedido do Wilson, tentarei ser bastante breve. Uma observação e uma pergunta que talvez possa ser um convite. A observação, eu acho que em relação à mortalidade, que você assentou em alguns das suas projeções, talvez aquela frase que muitas vezes a nossa pior tragédia vem após os nossos maiores sucessos, né, possa ser aplicada a isso. Eu tenho a sensação que é justamente o sucesso do tratamento da insuficiência cardíaca, pela tecnologia, que faz com que muitas das pessoas que morreriam em idades mais precoces acabam indo para as idades mais avançadas e morrem lá, né? Me parece que deve ser isso. Você está balançando a cabeça, e aí, como o Wilson, também tendo a interpretar balançar a sua cabeça de concordância. Deve ser isso, embora talvez tenha outras explicações. Nesse exato momento, eu tenho duas alunas de doutorado trabalhando com validação das escalas PPS e KPS. Nós estamos usando como locais de coleta de dados o INCA, né, o Instituto do Câncer, o INCA4, que é o Instituto do Câncer, de cuidados paliativos especificamente, pacientes tanto internados quanto em ambulatório, no INCA, pacientes ambulatoriais no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E para a escala PPS, nós vamos também coletar dados com
pacientes do serviço de geriatria, particularmente pacientes demenciados. Por que eu estou falando isso? Porque me parece que a validação dos instrumentos que a gente utiliza é algo fundamental. E até onde nós conseguimos, eu e minhas doutorandas conseguimos acompanhar, essas escalas, embora muito bem validadas por um grupo importantíssimo do cuidados paliativos aí em São Paulo, ela não sofreu processos de validação. Ela foi traduzida, mas não sofreu processos de validação. Por isso mesmo nós estamos nos aventurando a isso. Eu queria saber qual é a situação dessas escalas, PPS, KPS, Karnofsky, né? Para os pacientes que nós estamos tratando com insuficiência cardíaca. Afinal de contas, elas são escalas, por exemplo, o KPS foi desenvolvido especificamente, né, para pacientes oncológicos. E não tenho a menor dúvida que as propriedades psicométricas de qualquer escala funcionam diferentemente em diferentes ambientes, né? Nós estamos em processo de coleta de dados ainda, talvez, e aí vem o convite, talvez fosse interessante estender isso, já que nós fizemos toda a parte inicial de tradução, retrotradução, aquela coisa trabalhosa, já está feito. Talvez fosse interessante estender isso para pacientes cardiológicos. Olha, obrigado, Roberto. Isso é um tema muito, muito interessante, porque se a gente parte de uma escala, de uma ferramenta que, teoricamente, não está 100% validada, ou que foi criada para uma coisa e é usada para outra, a gente incorre em problemas. O KPS, Karnofsky, ela foi criada para câncer. O PPS, ela é uma escala bastante similar, mas que amplificam os domínios em termos de questões mais gerais e que não são voltadas para o câncer. O que a gente sabe é que o PPS, agora falando, ela é uma escala que tem uma certa correlação em termos de predição prognóstica para pacientes com câncer, porque eles têm uma curva de declínio mais linear. Para os pacientes com doenças, falências orgânicas e neuropatas, que têm um curso absolutamente errático e sim imprevisível, elas são altamente questionadas com relação à predição prognóstica, mas elas podem ser usadas para identificação de funcionalidade. E a gente sabe que a funcionalidade tem a ver com essa questão prognóstica, mas não de uma maneira tão direta e linear, aparentemente, como acontece com o câncer, especialmente no que a gente chama de final de vida do câncer, os últimos meses, em que o PPS despenca de 50 para 10 e 0 de forma muito rápida. Com os outros diagnósticos, isso não é desse jeito. Então, veja, se a gente começa a estudar coisas, estou falando de KPS, que não são para o diagnóstico, então não gosto de pensar em KPS para outra coisa que não seja câncer. Mas para PPS isso é bom. Dá para a gente pensar assim, tá? Existe uma tradução livre do PPS para o português, que foi feita por mim e pela doutora Maria Ugarete Maciel em 2009, porque existia uma absoluta necessidade de se lidar com isso em 2009. Quer dizer, o que tinha em 2009? Não tinha tinha curso, mal tinha formação. E eu estava chegando há pouco tempo no cuidado paliativo. Então, é uma tradução livre com a autorização do Victoria Hospice, no Canadá, e foi feita. Se eu não estou enganado, o pessoal de Barretos fez uma validação, aí validação mesmo, não tradução livre, para a língua portuguesa, acho que foi o Paiva que fez, e outras escalas como ESAS, que é a escala de avaliação de sintoma, também estão passando por este processo. Então, eu tinha isso mais fresco na minha cabeça uns meses atrás que eu procurei especificamente isso, mas agora não me lembro. Mas, assim, isso é necessário, isso precisa ser feito, assim como as escalas de qualidade de vida, como o professor citou, em relação à escala de vida de qualidade de vida. Porque efetividade em cuidado paliativo é qualidade de vida. Então, a gente precisa medir qualidade de vida de uma maneira sistemática e uniforme e validada, para que a gente possa conseguir dizer isto de fato é efetivo. Tá? Por enquanto, eu mostro fotos com caras boas.
mas não pode ser muito mais do que isso. Digo, a minha casuística, já tem muita coisa por aí. Boa, Ricardo. Eu vou convidar a Roberta Rigo, mas eu acho que ela já teve que sair, ela me avisou que sairia, falará em nome do grupo da Federal do Rio Grande do Sul, a Fernanda. Mas queria acrescentar um detalhe que nós discutimos muito já há mais de 2 décadas e não era o tema especificamente de cuidados paliativos, embora de quem eu vou falar tornou-se um grande paliativista também no nosso meio, que é o Toshio Chiba. O Toshio estudou qualidade de vida, nós fizemos um trabalho conjunto com os indivíduos que necessitavam de O2 domiciliar. Nós nos tornamos responsáveis pela atenção aos indivíduos que precisavam de oxigenoterapia domiciliar de longo prazo. E o Toshio avaliou a qualidade de vida destas pessoas na transição entre os cilindros de oxigênio, que eram absolutamente restritivos, para o concentrador. O Hospital das Clínicas nos permitiu fazer essa transição de 150 clientes que deixaram de ter uma âncora cravada no cilindro de oxigênio e passaram a ter um concentrador que, no mínimo, tinha uma transitoriedade. Podia sair de um lugar e ir para o outro e assim por diante. E o Toshio fez o doutorado dele nessa transição. E um dos grandes aprendizados, na época usava-se o Rucol, na época usava-se o Filadélfia, na época introduzimos também a ação do SF-36, mas nós chegamos à conclusão que nenhum desses instrumentos para medir qualidade de vida deva ser aplicado a situações onde a qualidade de vida está tão limitada a ponto do indivíduo ficar unido a uma fonte de oxigênio por um condutor. Então, talvez o caminho também seja entender a qualidade de vida na proximidade da morte, ou talvez a qualidade de morte, em que eu envolva o período pré, o período onde a morte ocorre e o período do pós-morte para aqueles que fazem parte deste cenário, que são igualmente protagonistas. Acho que a ferramenta que nós usamos para medir qualidade de vida pré- e pós-cirurgia, de ortodese de quadril, acrobacia de quadril e tal, não serve para este momento. Esse momento é ímpar. Fernanda, conte-nos o que é que estão pensando você e os residentes aí da Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Que bom te ouvir de novo, Ricardo. Eu tive o prazer de ser tua aluna no Paliar e te escutando nos trouxe um certo conforto cognitivo aqui no Sul, por ver que os dados não são muito diferentes dos nossos, assim, as dificuldades são as mesmas dentro de um hospital grande, um hospital escola. E a gente ficou aqui se questionando se vocês têm alguma ferramenta, já que a maioria dos chamados, dos acionamentos de vocês vinham ali da parte do pronto-socorro, né, daquele serviço de emergência, eles reconheciam que era, digamos assim, o setor onde mais acionavam a equipe de vocês. Vocês têm algo formalizado em relação a esse chamamento? Algum critério específico que essa equipe do pronto-socorro pense nos cuidados paliativos, ou vai muito daquele plantonista, daquela pessoa que tem um feeling mais apurado para cuidado paliativo, daí sim ele aciona? Ou vocês já têm um protocolo, alguma escala aplicada nesse setor do hospital? Obrigado, Fernanda. A gente tem a escala, mas a gente não tem aplicado. Porque quando a gente tentou fazer isso, era uma necessidade de sistematizar isso no sistema do prontuário eletrônico, né, como uma ferramenta de screening. Existem vários, tá? A gente especificamente usa algumas para nós, e a gente, dos chamados, a gente aplica a ferramenta e tenta fazer as correlações, mas isso não é do domínio do cardiologista, no caso, e isso não está no sistema eletrônico, apesar de que, como disse a professora Nereida, nesse trabalho de educação, a gente vai instrumentalizando as pessoas sobre esses recursos, tá? Eu já não sou tão novo assim, mas eu cheguei a ouvir já nessa história toda pessoas dizendo que
uma ferramenta para tentar identificar cuidado paliativo, assim, de uma maneira sistêmica, numa instituição, podia ser algo assim muito estigmatizante, que era melhor não. Né? Afinal, nunca fizemos assim. Aquelas coisas. Então, não. Temos a ferramenta, estamos tentando implantar no sistema, usamos ferramentas, chegamos a desenvolver ferramentas próprias, eu estou em processo de publicação disso, mas a aplicação dia a dia, não. Estamos tentando. Ok, eu acho que essa é uma busca que não vai terminar tão cedo, mas ela está caminhando no sentido de já entendermos a necessidade. Há algum tempo atrás, já nem a necessidade nós tínhamos ciência dela na sua magnitude. Eu vou do sul para o norte e volto para o sul. Doutor Euler, contribua, por favor, para esta apresentação e discussão do Ricardo Tavares. Ricardo, parabéns. Foi maravilhosa a sua explanação e a sua experiência na cardiologia com cuidados paliativos. A FUNAT, aqui no Amazonas, é uma fundação recente. Nós temos só 15 anos. O Roberto e o Wilson conhecem muito bem como nós estamos nos desenvolvendo. E nós não temos hospital. Nós temos 3.000 alunos idosos que nós atendemos no nosso ambulatório. Mas nós gostaríamos, eu pediria à doutora Carla Romanoli que pudesse fazer uma proposta de um curso à distância de cuidados paliativos para o nosso grupo que funciona na nossa policlínica. Mas, infelizmente, nós não temos hospital ainda. No futuro, com certeza, nós teremos. Mas eu acho que a gente poderia, doutor Ricardo, já instalar aqui cuidados paliativos dentro dessa proposta, mas só ambulatorial. E eu quero que vocês escutem um pouco também a doutora Vanusa, que é a chefa da policlínica que nós temos aqui. Então, com a palavra, doutora Vanusa. Olá, bom dia a todos. Bom Professor dia. Ricardo, foi um prazer ouvir a sua fala. Eu acredito que é muito interessante, né, a gente pensar aí que, como o doutor Euler falou, nós temos uma policlínica que é específico nessa parte dos cuidados mais específico, né? E todo o grupamento tem gerontologia, né? Só tem um geriatra, o resto, todos têm o curso de gerontologia. Nós temos uma equipe multiprofissional e quando o senhor traz esses dados, nos preocupa, né? O quanto a gente também pode amenizar, né, esse sofrimento, né, ali no fim de vida, né? Então, aqui nós temos um público mais com a autonomia e a independência, né, mais preservada. Então, esse é o nosso maior objetivo, que é preservar essa autonomia, essa independência do idoso, mas que também a gente passa por situações e acolhe esse tipo de situações em idosos que estão indo para esse fim de vida, né? Que necessitam mais dessa parte de cuidados paliativos. E eu gostei muito quando o senhor mostrou aquela parte dos núcleos lá, bem no início ali, onde o senhor colocou essa coordenação, mas eu entendi que é mais uma coordenação de cuidado. E aí eu acho que por isso o doutor Euler se interessou e já passou esse convite para a doutora Carla aí para, de repente, a gente pensar em cada vez mais capacitar esses especialistas para amenizar que não chegue lá no intra-hospitalar já um cuidado, necessitando de um cuidado tão avançado. Mas, primeiramente, também eu quero agradecer e parabenizar a sua apresentação e agradecer imensamente todo o conhecimento que o senhor passou aí para a gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Vanusa. Essa coisa da coordenação do cuidado, desde níveis pré-hospitalares, não só como cuidado paliativo como um todo, até porque o modelo europeu é muito isso e tudo, mas na cardiologia isso tem sido pensado também. Já começam a surgir artigos em que falam desta integração do domicílio e do que a gente chama aqui, que não tem nome, né, de step-down units, que unidades de assistência intermediária entre o hospital e a casa.
e que existe uma rede, é necessária a criação de uma rede, começa a se estabelecer critérios para que isso possa ser feito, tentando manter esse indivíduo o máximo possível fora do hospital, obviamente com doenças não tão avançadas, de preferência, mas como uma estratégia de atuação para essa doença tão prevalente, com tanta carga de sintoma e principalmente despesas, né, do sistema de saúde, que isso para eles é sempre muito importante. Eu acho... Pensando nisso, nós, durante a pandemia aqui, nós instalamos a telesaúde para atender também as comunidades do interior. Juntamente com a FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, nós temos uma participação efetiva com psicólogos atendendo essas pessoas. E eu gostaria de saber o que seria melhor nas alterações psicoemocionais, nos cuidados paliativos nesse sentido. Bem breve, Ricardo. É difícil entender assim, melhor. Ele precisa de um acompanhamento o mais precoce possível e uma abordagem do problema que envolva a família e a sua rede de apoio, para além da equipe de saúde. Eu acho que essa é a ferramenta, é o segredo. Mas o problema é fazer isso de uma maneira sistêmica e que funcione e que tenha critério. Obrigado. Professor Euler, o desafio está aceito, viu? Se quiser depois passar os contatos aí, a gente ajuda sim. Boa, Carla. Só um instantinho, doutor Euler. Só um instantinho. Eu quero aproveitar esse conceito que a Vanusa colocou e evidentemente, ouvir a nossa representante mais consistente da área da gerontologia, que é a Ana Lúcia da FAV, mas antes queria provocar um pouquinho mais, que é o seguinte: se nós olharmos para a aplicação do conhecimento no momento presente, nós veremos que muito daquilo que antes se baseava numa foto, hoje se baseia num filme. Muito daquilo que era voltado para o momento presente, hoje já olha para o momento passado, mas principalmente para o momento futuro. E ninguém está sendo tão privilegiado com isto quanto a geriatria e a gerontologia, que eram entendidos como aqueles indivíduos que cuidavam das pessoas idosas muito, muito acometidas por doenças. E hoje nós cuidamos do processo de envelhecimento, não só do ponto de vista da assistência, mas principalmente do ponto de vista da preocupação com o conceito de envelhecimento e o conceito da preparação do envelhecimento. Mas isso é na área do envelhecimento. Não! Hoje começamos a trabalhar a aposentadoria assim que o indivíduo é contratado. Hoje começamos a trabalhar com alta hospitalar assim que ele é admitido no hospital. Então, esta ideia de um processo que terá começo, meio e fim, e não fim necessariamente fim-morte, mas fim-finalidade, eu acho que ele deve entrar de uma maneira bastante consistente dentro do pensar. Então, preparar indivíduos no ambulatório de saudáveis para uma já consciência da necessidade de medidas de cuidados paliativos é fundamental para dar a este indivíduo uma diminuição do impacto daquilo que normalmente é dito, agora eu só próximo. Não é só, é com mais um adjuvante. Ana Lúcia, dentro desse cenário, aquilo que você sempre faz tão bem, abre esse leque. Bom dia para todos, parabéns, doutor Ricardo. Foi um prazer ouvi-lo, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo na live, mesmo que o senhor tinha feito para a FEMUSP, né? E fico muito feliz de poder estar aqui ouvindo as suas palavras e dizer que a FAV, ela tem um serviço de ambulatório, de domiciliar e de hospital. Então, o nosso leque aí de pacientes em cuidados paliativos, ele é bastante amplo. E um dos grandes desafios que nós enfrentamos foi quando começou a fortalecer a linha do cuidado paliativo,
dentro dos cuidados na geriatria. Então, parecia que todos os profissionais da geriatria queriam agora fazer cuidado paliativo quando tinham que cuidar de idosos em fim de vida. E aí, nós produzimos em 2016, 2017, um ciclo de conferências exatamente para fazer essa conversa. E o tema das conferências foi cuidados para geriatria, especificamente, e cuidados paliativos, interfaces e desafios, para nós entendermos aonde essas duas áreas se conversavam e se alinhavam, porque nós sabemos que os cuidados paliativos, conceitualmente, eles são ligados à oncologia, historicamente, a gente tem isso no imaginário, né? Então, para entender essa interface melhor entre a geriatria e os cuidados paliativos, nós fizemos esse ciclo de conferências e tratando exclusivamente, apenas uma aula que foi de oncologia, mas especificamente das doenças crônicas, né, incuráveis, não oncológicas, para abordagem do cuidado paliativo. Então, nós percebemos que a dificuldade era de reconhecer, inicialmente, qual o momento onde entra o cuidado paliativo, que tem indicação para doenças crônicas, né, não transmissíveis e incuráveis, que o senhor traz aqui hoje a questão da insuficiência cardíaca, muito prevalente nessa população, o reconhecimento desse momento, quando pedir esse apoio, eu já vou usar a palavra apoio mesmo, que eu já justifico, essa palavra apoio dos cuidados paliativos, quais os procedimentos do tratamento ativo deveriam cessar e começar efetivamente os cuidados paliativos. Muitas vezes, essa interface existente entre ativo e paliativo para definir melhor quando isso acontece, quando essa mudança ocorre. As intervenções, que aí sempre a gente vê que contemplam o multidisciplinar, entra aí uma questão que é uma interface forte na gerontogeriatria e nos cuidados paliativos, que são as abordagens multidisciplinares, e a mudança no desfecho quando isso acontece. Então, uma das coisas que nós percebemos é que a dificuldade maior de encontrarmos um apoio nos cuidados paliativos era a questão do vínculo com o paciente na geriatria. E esse vínculo do paciente da geriatria, que tem normalmente um cuidado longitudinal com o seu médico, que muitas vezes não é o caso em serviços no SUS, por exemplo, que muda um pouco, mas que existe um grande movimento para se criar ambulatórios de cuidados paliativos, para que isso fique vinculado, a gente percebia que existia uma dificuldade de assumir o cuidado paliativo, porque aparentemente havia uma ruptura de vínculo com o médico anterior, né, com o profissional anterior, que estava assistindo, e a entrada do cuidado paliativo ainda era vista um pouco como uma questão de seria um encaminhamento, e aí eu resgato a palavra apoio para a questão da interdisciplinaridade. Então, eu vejo que uma das coisas que nós concluímos é que trabalhar de mãos dadas com os cuidados paliativos modifica, sim, o manejo dos sintomas, modifica a qualidade de vida e bem-estar e a qualidade de morte. Então, eu gostaria, se o senhor pudesse comentar um pouco disso para nós, dado a sua expertise, porque é uma experiência que a gente percebeu que funciona melhor. Então, essa preocupação de passar o paciente para os cuidados paliativos exclusivos, vamos dizer, e mudar a figura do condutor do caso, enfim, da terapêutica, etc., é que tem sido uma barreira para essa intervenção, para essa interseção.
esse seria um ponto. O segundo ponto é que eu estou bem feliz com essa aula. Nós já trouxemos aqui também na Telegera outros temas de cuidados paliativos, e eu vou dizer para vocês aqui, confessadamente, que eu fiz uma busca nessa pandemia, acabei fui fazer uma especialização em cuidado paliativo, não para mudar de área, mas para conhecer melhor e apropriar melhor as intervenções, porque também, aparentemente, o geriatra é a pessoa mais indicada para cuidar do idoso quando ele está em processo já de tratamento ativo mais falho, né? Mais ineficaz, vamos dizer, não falho no sentido de mais ineficiente, que não tem mais tantos resultados. A cultura do cuidado paliativo, ela precisa ser modificada. Nós precisamos mudar dentro da área da saúde mesmo, dentro dos profissionais, no meio da saúde, porque ainda tem um grande preconceito. Então, se o senhor pudesse, não quero me alongar, mas é um tema apaixonante, mas tem que ser racionalizado. Então, se o senhor pudesse comentar essas duas questões da interface, da dificuldade mesmo dessa mudança de mentalidade até que nós estamos precisando que aconteça, né, com a graduação, com os cuidados na graduação, eu vejo que é uma coisa muito importante e que o senhor faz muito bem. O senhor tem essa militância aí pelo cuidado paliativo de uma forma muito apropriada. Então, gostaria que o senhor pudesse comentar para nós essa questão da interface, essa relação interespecialidades, né? Embora a área de cuidado paliativo ainda seja só uma área, ainda esteja como uma área de atuação, né? Mas a gente precisa mesmo trazer isso, porque o Roberto também comentou na questão da compressão da morbidade, né? Ana, me ajuda. Vai lá, Ricardo. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo. Obrigado, professora Ana Lúcia. Sem dúvida, a questão ainda é de preconceito e ainda é principalmente de conceito e pré-conceito inadequado. Veja, essa coisa de um momento de indicar quando é cuidado paliativo, quando não é cuidado paliativo, isso conceitualmente, assim, tecnicamente, caiu na década de 90. Agora, o cuidado paliativo ele é entendido como algo ao longo do processo. Então, assim como eu costumo brincar em aula, a pergunta não é mais quando é que indica o cuidado paliativo. A pergunta é qual cuidado paliativo precisa ser feito para aquele tipo de doente, que depende do momento da trajetória de doença que ele está. Até decretada a terminalidade, com critérios específicos, existe uma série de intervenções diferentes ao longo do tempo que o médico e o profissional de saúde deve dominar, mas ainda não domina. Então, é preciso que chame alguém que domina. Mas isso é educação que vai fazer com o tempo. Isso. Então, isso vai acontecer, mas hoje fica essa coisa dicotômica difícil, porque como é que eu chamo cuidado paliativo para cuidar do meu paciente que eu acompanho há tantos anos e não está morrendo agora? Só porque o conhecimento não está disseminado. Quando ele estiver, isso não será mais necessário. Então, qual e não quando? A gente não fala em cuidado paliativo exclusivo, isso é um termo abrasileirado, não existe nada na literatura internacional que seja compatível com este termo exclusivo. Ele é o cuidado predominante e muitas vezes integral no momento do processo ativo de morte ou da fase final de vida, onde a doença perde papel. Quer dizer, eu não consigo mais modificar a doença. E a gente prefere falar em modificação de doença, que é o que a gente faz o tempo todo, né? A gente não cura nada, a gente modifica. E a gente modifica a doença ativamente, seja com tratamento modificador da doença, seja com cuidado paliativo. Essa terminologia de cuidado ativo é muito de oncologista isso. Parece que o cuidado paliativo é o cuidado passivo.
Porque, assim, não tem muito sentido. Isso são duas coisas que caminham grudadas e conjuntas. Eu tenho um amigo, a gente brincava, né? Assim, um era participativo, outro era... Porque não tem, era uma brincadeira mesmo, porque isto não é assim. E quando a gente entra no caso, a gente não entra para tomar doente de ninguém, nem lá no final. Quem é o mestre, o maestro do doente, sempre é o seu médico de referência. E nós vamos atuar mais ou menos de acordo com o quanto este profissional solta ou não solta a corda. O que acontece frequentemente é que no fim da vida eles soltam muito a corda, ou totalmente a corda, e não raro viram as costas para o doente. Não geriatras, mas oncologistas fazem isso, cardiologistas fazem isso. Então, é muito diferente falar de cuidado paliativo com geriatra de falar de cuidado paliativo com outros profissionais. Ô, Ricardo, e aí por isso mesmo que nós estamos juntos. Maria Cristina, eu vou passar a bola para você, mas lembrar que a geriatria vive muito, muito frequentemente esse mesmo fenômeno. O especialista nos conta que cuida de idosos desde que ele começou a exercício profissional e inúmeras vezes ele não quer entender que aquele indivíduo, naquele momento da vida, ao invés de precisar de 5 especialistas, precisa de um médico que organize esse atendimento sem prescindir do especialista. Quem vai continuar indicando as medidas mais invasivas continuará sendo especialista, mas alguém tem que organizar aquele processo para que ele chegue ao seu objetivo maior. E é por isso que cuidados paliativos e geriatria não são a mesma coisa, nós distinguimos isto muito bem, mas andam juntos naquilo que propicia ao indivíduo o que há de melhor na ciência. Cristina, aí na PUC do Rio Grande do Sul, fale-nos, mas fala rápido, Cristina, pelo amor de Deus. Não, obrigada, professor Ricardo. Não, a nossa experiência em cuidado paliativo é muito inicial aqui no Hospital da PUC. Tá? Então, nós temos uma história de 5 anos só de cuidado paliativo dentro do hospital e muito focado em questões oncológicas. Né? Já o serviço de geriatria é muito antigo. Então, a gente acaba oferecendo condições de cuidado e suporte de uma maneira muito humanizada em todos os momentos de vida, que nem a gente estava trabalhando. Mas tem uma questão específica, professor, que até o senhor traz ali nos slides, e eu queria trazer, e para nós, especialmente, até a questão de 2 semanas, nós passamos por uma situação bem delicada. E como o senhor trabalha especificamente no hospital cardiológico, com pacientes em fase final de vida cardiológica, os dispositivos cardíacos, né? Nós tivemos algumas situações relacionadas à equipe da eletrofisiologia não nos abraçar e não saber os limites bioéticos de quando considerar desligar um CDI, né? Considerar parar o marca-passo, né? Não trocar a pilha do marca-passo. Então, assim, para nós, vocês têm isso melhor estipulado, para nós ficou muito complicado, porque os colegas, do ponto de vista bioético, estavam com muita restrição, e mesmo já com as definições dadas, estavam com muita restrição nessa atuação. Como é que é a experiência de vocês? Olha, isso dá um pano para muita manga, mas tentando ser resumido. A literatura já é clara que eticamente é possível, é indicado, é adequado o desligar ou, enfim, não dispor mais desses procedimentos a partir do momento de que a evolução para a morte é inexorável. E isso acontece a partir de um determinado momento que a gente chama de processo ativo de morte. E isso, para um cardiopata, acontece normalmente, talvez, no último mês de vida, que é quando a gente aparece, né? Eles chamam a gente. Então, lá no INCOR, a gente já tem uma discussão muito afinada com eles, e assim, para receber no meu leito, tem que vir com o CDI desligado. Perfeito. Tá? Aconteceu recentemente que não veio, e deu uma confusão danada, e aí nós tivemos que discutir com o paciente, porque não tinha sido discutido com ele, a gente tinha discutido mais aquela coisa de não quero ouvir, e chegou uma hora que a gente teve que
E a discussão foi feita, e nós desligamos o CDI dentro da enfermaria de paliativo. Chamamos eles e desligamos. E assim foi feito. Mas isso depende de uma interação e de é uma relação de confiança, sabe? Que se estabelece entre a equipe de paliativo e a equipe da especialidade, aí no caso, eletrofisiologia. E tem que ficar cada vez mais claro o porquê disto. Nós soubemos, eu tomei ciência recente de que o indivíduo que vai para a cremação, que tem a intenção de ir para a cremação, não pode ser cremado com nenhum dispositivo eletrônico. Isso. Consequentemente, nós temos que pensar nisto, se não ainda em vida, mas no período que sucede imediatamente à morte, porque nós não conseguimos ninguém que se dispusesse a fazer a retirada de um marca-passo de um paciente que já estava sendo preparado para a sua cremação. Então, para nós aqui, professor, inclusive, foi solicitada a retirada do dispositivo pelos residentes, né, nessa fala. Então, assim, para nós foi algo assim, e também não tem esse preparo, e também não eram vinculados nem ao cuidado paliativo. Complicado. Medicina interna. Então, também é algo extremamente complexo. E eu digo mais, uma dificuldade que se coloca, e nós estamos falando no nosso caso, não são pacientes especificamente de cuidado paliativo por condições cardiológicas finais. São pacientes multicomórbidos que já têm seus dispositivos, né? Tem o seu marca-passo, tem o seu CDI, por outras condições internas, com outras condições clínicas. Então, não precisaram, durante a sua internação, do acompanhamento cardiológico e são chamados na fase final da vida, né? No momento assim mais até tenso dos cuidados. E aí tu está chamando a consultoria da eletrofisiologia para pedir a suspensão de um procedimento. Então, isso exige uma discussão e a gente não tem visto muito essa discussão. Nosso próprio cuidado paliativo não tinha essas informações para nos ofertar. Mas eu acho que é produto natural desta discussão que estamos fazendo, aonde nós vamos capilarizar todos os cuidados necessários para que este indivíduo tenha o mínimo, ele e sua família, o mínimo de transtornos diante dos seus desejos serem reconhecidos. Só para eu não cometer o engano, eu não encontrei ninguém da INTS e nem do Recife no nosso grupo de participantes. E não tendo, realmente, eu queria que o Itamar fizesse as palavras finais desse encontro para que eu pudesse propor o nosso início de 2023. Itamar, alguma coisa a acrescentar? Professor, só agradecer muito a disposição do professor Ricardo. Professor, parabéns pela apresentação, como todo mundo já ressaltou aqui durante a discussão. Agradecer a Carla também, que foi uma peça fundamental aí na organização dessa reunião, no convite para o professor Ricardo. E já aproveitar e desejar um bom ano, aí, uma boa virada de ano para todos os colegas da Telegero. Obrigado. Valeu, Itamar. Então, já vou embarcar nessa do Itamar, agradecer o Ricardo, aguarde um pouquinho que nós temos um agradecimento especial a você, extensivo à Carla e ao Itamar, que organizam sempre muito bem as suas reuniões. Desejar a todos um final de ano e um início de ano ainda mais positivo do que aqueles que nós tivemos ultimamente, que seja realmente um ano de coisas novas e interessantes para nós, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da harmonia entre as pessoas. Nós iniciaremos a Telegero em janeiro, ao final de janeiro. No Antônio fará o calendário desviando dos feriados e potenciais comprometimentos. E, Vanusa, não vou poder te dar a palavra porque nós precisamos entregar a conexão. Então, eu me despeço de todos, pedindo a todos aquela costumeira salva de palmas para Ricardo, para Carla, para todos nós. Bom final de ano, pessoal. Um abraço. Bom final de ano, Wilson, e a todos.